Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Usinaria, aqui na cidade de São Paulo, para o podcast Livro das Profissões. E hoje eu posso falar para você que eu estou muito feliz, muito orgulho, porque esse podcast é diferente, tá? Vou entrevistar uma pessoa, um profissional excelente, mas que foi meu aluno, né? O Daniel Alveno, ele foi meu aluno. Eu não vou falar quanto tempo, né? Para não me entregar a minha idade, né? Mas posso dizer que já faz alguns anos. Então é uma felicidade muito grande estar hoje aqui nesse podcast e bater o papo com o Daniel Alveno. Tudo bem? Obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você. Além de ter sido meu professor, acompanhou a minha trajetória profissional inteira ao longo de toda a vida. Sim. E é uma honra, um prazer estar aqui nesse projeto com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A felicidade é muito grande e você que vai nos assistir, ele tem muita história para contar. Você vai ver quanta coisa interessante e importante dentro da área da saúde. Daniel, eu queria que você começasse falando um pouco dessa trajetória, né? Desde o começo, lá na sua graduação em fisioterapia, até hoje. O que aconteceu ao longo desses mais de 20 anos, né? É isso. Bom, quando fui fazer fisioterapia, né, a gente se apaixona por alguma área em específico. Eu sempre pratiquei esporte, gostei de esporte, enfim. Então, me formei para trabalhar com esporte, com a área de ortopedia. E eu fiz minha graduação inteira pensando nisso, terminei, fiz uma pós-graduação nessa área, trabalhei lá na universidade depois com avaliações de atletas e tudo mais. E, em paralelo a isso, inclusive você me abriu portas para isso, né? Comecei também na carreira da docência, né? Por sua causa, que me deu essa oportunidade de começar a dar aulas e também me apaixonei pela docência. Então, eu sempre levei essa vida, né, de assistência e docência por 10 anos depois de formado. E até que um dia eu falei que eu fui feliz no esporte, na ortopedia, até não ser mais, né? Mas a docência sempre foi minha paixão. Então eu falei, bom, eu vou só dar aula a partir de agora, né? Eu vou focar nessa área de docente. E aí surgiu na minha vida a oportunidade de trabalhar no hospital. E eu nunca tinha trabalhado no hospital, fora os estágios de faculdade. Falei isso para a pessoa que me convidou, inclusive. Foi sincero, né? Falou. Não, mas você está trabalhando? Não, mas eu queria alguém com seu perfil para Sim. lidar com alunos no hospital. Falei, tá bom, encarei como um desafio. E fui cair de paraquedas numa enfermaria de cuidados paliativos. Então, eu falo que eu fiz uma transição de carreira dentro da profissão, como se fosse da água para o vinho, absolutamente por acaso, não intencional. Mas, felizmente, eu me apaixonei pela área de cuidados paliativos. Isso aconteceu lá em 2011 para 2012. E aí eu decidi que eu faria daquilo a minha vida, que aquilo fez tanto sentido para mim, que como eu já era professor e amo ser docente, que eu ensinaria, levaria isso como uma bandeira para onde eu estivesse. E assim eu contribuí para o desenvolvimento da área dos cuidados paliativos dentro da fisioterapia ao longo desses 13 anos aí que eu tô lá. O que é interessante, né, que o Daniel está falando? Essa transição de carreira, né? Só que transição de carreira dentro da própria profissão, né? Então, muitas vezes, você que está nos assistindo, está no momento de transição e, às vezes, a gente vai fazer transição dentro da nossa profissão, né? Independente da área que você atua, todas as profissões, elas são muito abrangentes. Então, existem muitas possibilidades, né? E isso é interessante, né? E o quanto que a gente se apaixona. E como eu falei, eu conheço o Daniel faz tempo e você vê na fala dele, no olhar dele, que ele faz algo que ele gosta, né? O olho brilha, e isso faz toda a diferença, né? Então eu sempre falo, não existe profissão que dá dinheiro, não existe profissão boa, o que existe é faça o que você gosta, o que te dá brilho no olho, o dinheiro ele vai ser uma consequência desse trabalho, não é verdade? E mais do que a questão de fazer o que gosta, né? Claro que, poxa, me apaixonei pelo cuidado paliativo, aquilo fez muito sentido na minha vida, mas eu brinco, mas de forma séria quando eu falo sobre isso, né? Eu decidi ser muito bom nessa área. Perfeito. Era uma decisão para mim, porque... Olha o recado para você era que uma- está assistindo, hein? A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, né? Sim. E é uma decisão, não é um dom divino, né? Que você fala, pô, vai cair do céu, o cara tem o dom de ser um fisioterapeuta paliativista, no meu caso. Aquilo fez tanto sentido para mim, eu falei, como é que eu não aprendi isso na minha vida? Como é que isso não foi ensinado para mim na faculdade? E
tantas pessoas precisam desse olhar, desse cuidado, dessa abordagem ser bem feita e ninguém está fazendo. Então, lógico, né, que eu vi a necessidade que aquilo tinha para as pessoas, eu vi a ausência ou a raridade que é ter um profissional paliativista no mercado. Eu falei, não, eu preciso ensinar isso para as pessoas, mas para eu ensinar eu preciso ser muito bom, porque as pessoas só vão aprender com alguém que passe autoridade para elas. Então, como é que eu vou ensinar um médico? Como é que eu vou ensinar um psicólogo, um fonoaudiólogo? Fisioterapeuta, tudo bem, é meu dia a dia, mas eu precisava ir além. E hoje eu dou treinamento para a equipe multiprofissional mesmo, de cuidados paliativos. E as pessoas só me escutam porque realmente percebem que esse brilho no olhar, essa segurança, essa clareza no discurso e a profundidade com qual eu abordo esse tema tão importante. E o que é interessante, o Daniel fala, mas é verdade, ele dá treinamento, só que não é só aqui em São Paulo, ele dá treinamento no Brasil inteiro. Então, hoje é uma pessoa, é uma referência na área. E, mais uma vez, dá orgulho de saber o quanto que ele correu, o quanto que ele chegou, né? Então, mais uma vez, a gente pensa o quê? É estudar, é se preparar. Isso faz parte, né? Para você que está pensando em mudar de profissão, para você que quer continuar na sua profissão, estuda, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Você tem que estar preparado, né? E me diz uma coisa, Daniel, ao longo desse processo de 2011, 2012, com a fisioterapia, com o paliativismo, quais foram os desafios que você enfrentou ao longo desses últimos anos quando você escolhe essa área para trabalhar? Primeiro, era uma área absolutamente nova. Ainda é nova em 2024, estamos indo para 2025, né? Ainda é uma área nova para muita gente. Imagina 12, 13 anos atrás. Então, a gente tinha praticamente uma ausência de grandes referências na área. Lógico, já tinham profissionais que estudavam isso, mas as referências que nós tínhamos eram médicos, né? E mesmo assim raros. Então, eu, fisioterapeuta, falando de cuidado paliativo, era uma coisa que as pessoas até hoje brincam. Ih, mas já vai falar sobre morte, vai falar sobre um paciente que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, né? E então, primeiro, esse preconceito com a área de que nós estamos falando sobre morte, e não é sobre morte. Segundo, a ausência de boas evidências científicas para embasar a tomada de decisões com mais segurança. E terceiro, uma dificuldade de colocar isso dentro de um programa formal de educação, seja na graduação, seja na pós-graduação, né, programas de mestrado, doutorado. Isso, há uma década atrás, inexistia dentro da profissão. Então, hoje a gente já vê. Eu dou aula em pós-graduações, várias pós-graduações, que tem lá um módulo de fisioterapia em cuidados paliativos. Há 10 anos atrás não tinha nenhuma que eu conhecia. Se você queria fazer uma pós-graduação, você tinha que fazer uma pós em cuidado paliativo, né? Que começou... E poucas, né, que existiam. existiam, Pouquíssimas, né? Raríssimas, né? E caríssimas também. Então, hoje está muito mais acessível e está muito mais... mais fácil de encontrar. Mas eram barreiras que precisavam, que tinham uma demanda, tinham uma necessidade e as pessoas não enxergavam. Então, por isso que eu acho que precisava de alguém chato para levantar essa bandeira e para mostrar a importância para as pessoas e para abrir caminho. E hoje, graças a Deus, a gente vê isso com mais frequência. Você acha que existe alguma relação, por exemplo, da população estar envelhecendo hoje, da gente ter uma expectativa de vida maior, então, de repente, as pessoas morriam de uma outra forma, hoje em dia vivem mais tempo e depois vêm essas doenças crônicas? Existe alguma relação nesse sentido? Com certeza existe, né? Se a gente for pensar, sei lá, 5, 6 décadas atrás, o perfil de mortalidade era completamente diferente, né? Hoje a gente vê o câncer ultrapassando doenças cardiovasculares como causa de doença de morte. Hoje, se a gente for pegar uma média populacional no Brasil, de uma renda, eu estou falando, lógico, de uma população de classe média para cima, mais de 85% das pessoas vão morrer de uma doença crônica. Ou seja, é uma morte anunciada que vai acontecer pela progressão de uma doença ao longo dos anos, às vezes de décadas. Então, não tem a menor possibilidade de você não pensar em uma abordagem paliativa para essas pessoas. Só que mesmo sabendo disso, e eu não estou falando de uma coisa que é futura, eu estou falando de uma coisa que é presente. Sim. Mesmo isso já acontecendo, a gente pega hoje
um dado populacional que menos de 5% da população tem acesso, no Brasil, a cuidados paliativos. Então, você vê discursos do tipo, um paciente com 99 anos, com demência avançada, que está em processo de fim de vida e a família vê isso como uma grande surpresa. Mas ninguém falou que o vovô ia falecer, que essa doença ia matar ele, que a demência ia levá-lo à morte, mas ele já foi internado várias vezes, por que que agora ele não vai sair dessa? Então, assim, não se prepara as pessoas para a morte. A morte é uma coisa a ser combatida para a maioria dos profissionais de saúde. E, infelizmente ou felizmente, faz parte da vida, né? Sim. Vai acontecer com todo mundo. Então, sabendo que é uma realidade, sabendo desse dado, que mais de 85% das pessoas morrem de uma morte anunciada, a gente precisa de um cuidado específico voltado para isso. Então, é impossível que hoje a gente não fale sobre isso, não estude sobre isso, porque isso vai resultar numa morte com maior sofrimento, com menos cuidado, com mais angústia, com uma família batendo cabeça, com uma equipe batendo cabeça, e isso não pode acontecer. E quando a gente pensa nessa questão, é muito ampla, né, Daniel? Porque a gente está falando da questão psicológica, mas também tem a questão financeira, tem uma série de coisas, né? Então, assim, as pessoas esperam aquele ente querido falecer para depois resolver uma série de questões burocráticas, né? Então, quando a gente fala no paliativismo, também tem que andar de lado toda essa outra questão, porque é o que o Daniel falou, a gente sabe, um dia nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Isso está mais do que claro, né? Exato. Existe todo um preparo quando alguém nasce, família toda preparada para receber, mas ninguém imagina que um dia vai morrer e, na verdade, todos nós vamos, né? Então, realmente falta isso no nosso país, principalmente até de políticas públicas que que trabalhassem com essa questão dos cuidados paliativos, né? De preparar a população, preparar as pessoas para essa situação, né? Perfeito, Paulo. É isso. Não é só uma questão de psicológica das pessoas, não. A gente pega erros muito comuns que talvez as pessoas aqui que estejam ouvindo a gente tenham presenciado na sua família. Um paciente, por exemplo, um avô, uma avó que fez um Alzheimer avançado e aí internou várias vezes e foi fazendo traqueostomia, gastrostomia. Hoje a gente sabe que isso é um erro técnico, chama distanásia, né? Prolongar a vida do paciente artificialmente. E aí vamos para o custo. Quanto e sem custa? qualidade. E sem qualidade de prolongar vida. uma vida que não tem qualidade. Só né? sofrimento. Só sofrimento. E aí, você falou de custo. Quanto custa cuidar de alguém assim, acamado, contratar cuidador em casa, dieta, fralda, abre lesão, cuida de lesão, leva no médico. Então, esse cuidado é uma responsabilidade da equipe. Você não fazer distanásia não é responsabilidade da família, é da equipe de saúde. Então, a equipe não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar uma família fadada a fazer empréstimo, a largar emprego, a se desdobrar para ter um cuidado com uma pessoa que não deveria estar recebendo aquele cuidado ali, não porque ela não mereça, e sim porque ela tem uma doença que já teria levado ela à morte de uma maneira natural e com muito mais conforto se ela tivesse sido paliada. Isso acontece com idoso, isso acontece com criança, e isso acontece no serviço de saúde também. Imagina você ter um paciente desse por um mês na UTI e o SUS bancando. Quanto custa bancar um paciente numa UTI por dia? 10, 15, 20, 30 mil reais por dia? Às vezes um paciente que está em fim de vida de forma iminente. Ele vai morrer, inevitavelmente. Né? Lógico, todos nós vamos, mas aquele paciente que não tem cura para a doença dele, não tem chance de reverter a doença, mas está lá, ocupando um leito de UTI, gastando 30 mil reais por dia e tirando, às vezes, o direito de um paciente que teria condições de ocupar aquele leito e de reverter a sua condição, porque esse leito e esse recurso está mal alocado. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, mas para ter responsabilidade precisa ter conhecimento. Né? E eu vejo que muitas vezes é um egoísmo da família, né? Em que sentido? Ah, mas é meu pai, é meu avô, mas ele não está mais ali, né? A gente costuma dizer que está o corpo, porque a pessoa já está tão debilitada, né? E realmente ela não está mais respondendo, não é ela que está ali. Sim. Né? Então é um egoísmo muito grande você ver a pessoa sofrendo e querer que ela continue. Já que a situação não vai reverter, quer dizer, é complicado você... E é o que você falou, muitas vezes está tirando o lugar de uma pessoa que poderia estar recebendo um transplante, uma criança que tem toda uma vida por ali,
e que muitas vezes não tem, vai ficar no corredor, no hospital É. público, porque não tem espaço para ir para UTI, não tem espaço para ir É. para outro Mas lugar. é só importante, realmente o egoísmo, nós somos egoístas, Sim, porque somos humanos, né? sim, Agora, a gente não pode nunca, isso realmente acontece, mas a gente tem que deixar muito claro que a responsabilidade é da equipe, não é da família. Então, se a equipe está perguntando para a família se ela quer que faça ou não quer, já é um erro da equipe. sim. Não é a família que decide se vai para UTI, se entuba, se passa uma sonda. A família não tem conhecimento para tomar decisões técnicas. E é o que as equipes fazem. Sim, Então, eu vejo essa covardia das equipes, por falta de conhecimento, essa crueldade até, de jogar a responsabilidade de uma decisão que é técnica para um familiar que, poxa. O que ele quer? Ele quer que faça tudo de melhor para aquele ente querido dele. Então ele vai falar, ele quer que entuba? Ah, entuba. Ele não sabe, ele quer que mantenha vivo, ele acha que isso é cuidar. Então e a acho que gente. isso é viver também. E Na ele acha verdade, que já isso não é é mais viver. vida, né? Vida é o que nós Exatamente. estamos vivendo agora. Né? Exato, Você exato. tem condição de responder por você. Chega um Exatamente. momento que, infelizmente, a pessoa já não está mais respondendo. Exatamente. E aí é isso. Por isso que a capacitação técnica hoje, para todos os profissionais de saúde, é tão fundamental. E é interessante esse ponto que você falou, né? Muitas vezes a equipe não está preparada para o serviço que ela faz, né? Uhum. E numa situação, num momento tão delicado, né? Então, realmente é importante que você que está nos assistindo, quer dizer, o profissional da saúde, nesse caso, ele tem que ser muito ponta firme para realmente, porque no fundo ele está cuidando do seu ente querido, ele está querendo que ele não sofra mais, já que é uma situação irreversível, né? Exato. Isso Exatamente. faz toda a diferença. Total. A gente, como familiar, né? Porque todos nós somos profissionais de saúde, mas também temos nossas famílias e tudo mais. Então, quando acontece alguém com alguém que a gente ama, a gente também vai entregar nas mãos de um profissional de saúde. O que você mais espera? Que a pessoa seja atendida pelo melhor profissional possível, né? É isso que a Sim. gente busca. A gente quer confiar, na verdade. O que é ser o melhor? É eu poder confiar de olhos fechados que a decisão que ele tomar é a mais correta. E é isso. Só que se você é um profissional de saúde que lida com pacientes que têm doença ameaçadora da vida e não se preparou para isso, é uma irresponsabilidade sua. Exatamente. E é isso que eu tento passar para os profissionais. Você é responsável por buscar capacitação para o tipo de paciente que você atende. Ah, eu trabalho com esporte. Tá bom, você talvez não precise do conhecimento que eu estou disposto a passar. Mas se você trabalha em hospital, se você trabalha com home care, se você trabalha com um paciente que tem doença cardiorrespiratória, neuromuscular, oncológica, crianças com múltiplas comorbidades, enfim, você precisa desse conhecimento. Se você não tem, você está sendo irresponsável de alguma forma. E existe uma diferença, entre aspas, vamos dizer assim, quando você está tratando de um idoso que está com uma doença, né, neurológica e quando você tem uma criança, por exemplo, com câncer, né? Como é que fica essa situação? Porque são dois momentos totalmente Sim. diferentes. Um que está realmente, né, no fim da vida, 90 e poucos anos, e uma criança que está num câncer terminal, mas você olha para ela e fala, é uma criança. Né? Sim. Então, essa equipe ela vai ter que estar, entre aspas, mais preparada para ser assertiva nesse caso. Sem dúvida. Trabalhar com criança. Então, a pediatria e a neonatologia são duas áreas. É por isso que a gente tem... Se a gente já tem pouco profissional de cuidado paliativo, no cuidado paliativo pediátrico e neonatal, então, é uma escassez absoluta, né? Mas vamos lá, tecnicamente os princípios são os mesmos. O que muda? A questão psíquica do profissional. É lógico que é mais difícil paliar uma criança e um bebê, óbvio que é. Lidar com os pais, não é que os pais são difíceis, poxa, é quase que uma coisa que as pessoas falam, não sei se eu concordo ou não, mas assim, é inverter a ordem natural das coisas, né? Um filho morrer antes que o pai. E não existe muita ordem natural para esse tipo de coisa, né? Que se a gente coloca isso na frase, parece que é antinatural uma criança morrer. Mas no mundo isso acontece, né? No mundo animal, no mundo, né? Enfim, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. E claro que emocionalmente isso impacta, mas a gente não pode deixar a emoção tomar a decisão técnica. E isso exige um preparo diferente, sim, né? Não adianta a gente falar que, não, é só conhecer. Não, a comunicação é diferente, o preparo emocional da equipe é diferente, a tomada de decisões é diferente. Mas eu costumo dizer para os profissionais de saúde que ninguém escolheu ser profissional de saúde porque seria fácil.
A gente escolheu porque a gente queria cuidar das pessoas, fazer a coisa certa e não Sim. fazer a coisa fácil. Então, da mesma forma que é lindo e maravilhoso você ver um paciente seu ser reabilitado, ir para casa, continuar vivendo a vida, voltar a ter funcionalidade e autonomia, você também lida com situações onde isso não é mais possível, onde o seu paciente piora a despeito de tudo que se faça, onde ele evolui para um fim de vida, onde você vai ter que cuidar desse processo de fim de vida, dele, da família e muitas vezes até da equipe que está trabalhando ali com você, né? E nesse caso, né, Daniel, como é que funciona? Vamos pensar, você tem um paciente que está lá cardíaco, ele está sendo atendido por uma equipe e ele começa então a não mais evoluir no quadro e ele começa a ter piora. Aí essa equipe entra em contato com a equipe de vocês. Como é que funciona esse trabalho, né, para chegar a falar com a equipe de vocês? Existem alguns modelos, né, onde a gente usa para identificar o paciente que tem indicação de cuidado paliativo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isso é muito mais bem desenvolvido, eles usam alguns instrumentos. Por exemplo, existe uma pergunta surpresa, que não tem nada de surpresa, é só o nome da pergunta, que é: você se surpreenderia se seu paciente morresse nos próximos 12 meses? Pergunta para o profissional que está atendendo aquele paciente. Ó, não, pela doença dele, pelo estágio que está, não, se ele morresse no próximo ano, eu não me surpreenderia. Isso já indica uma avaliação da equipe de cuidado paliativo. Avaliação, não quer dizer que não vai fazer mais nada, Sim. não vai mais tratar. Essa pergunta baixa para 6 meses. Se você não se surpreende se o seu paciente morrer nos próximos 6 meses, teoricamente a gente aplica um instrumento que chama SPICT ou NECPAL. Tá? São dois instrumentos que identificam terminalidade de doença. E aí, se o paciente preenche alguns critérios ali, fortes indícios de que ele está nos últimos 6 meses de vida. Esse paciente obrigatoriamente precisa ser acompanhado por uma equipe de cuidado paliativo. Então, deveriam chamar a equipe para todo paciente que cumpre esses requisitos. Para ir em paralelo com a equipe assistente, no caso a cardiologia, junto com o cuidado paliativo, ou a equipe assistente, né, da especialidade pode virar e falar assim, ó, da nossa parte, realmente não há mais proposta de tratamento para a doença. Então, agora é só controle de sintomas, agora é só abordagem paliativa, fica só com o cuidado paliativo. Então, existe esse fluxo. Agora, você vai me perguntar, aqui no Brasil funciona assim? Não. Aqui é uma coisa meio aleatória, mas hoje os grandes serviços, os grandes hospitais têm tentado se estruturar para isso, até porque as acreditações hospitalares hoje, elas estão cobrando fluxos de cuidado paliativo e esse processo mais bem estabelecido. Eu vou falar como leigo, né, da área de cuidados paliativos, mas o que eu acho que acontece, Daniel vai dizer se é verdade ou não, que na maioria dos hospitais, a equipe é chamada quando não tem mais jeito, né? Na prorrogação do segundo tempo, o jogo está acabando. Exato. Aí eles entram no desespero e chamam vocês, né? É exatamente isso. Hoje, um dos nossos grandes gargalos, né, os grandes problemas é justamente esse. É o acionamento tardio da equipe de cuidado paliativo. E é isso. É quando a equipe assistente não sabe mais o que fazer. Não é nem não tem mais o que fazer, é quando não sabe mais o que fazer. Né? Porque ter o que fazer, às vezes, na cabeça deles vamos entubar, vamos mandar para UTI, né? vamos dialisar, vamos entrar com droga vasoativa. Aí você vai ver o paciente parece uma árvore de Natal, de tanta bomba de infusão, de tão invadido que ele tá. Aí ele fala, agora a gente paliou. Pô, mas agora paliou, né? Então, aí a gente tem um trabalho triplicado de retirar invasões que já foram colocadas num contexto de não indicação. E claro que se o chamado fosse precoce, muito provavelmente aquele paciente não teria passado por tudo aquilo e teria sofrido muito menos, né? E, de novo, caímos na questão da alocação de recurso, leito de UTI, sofrimento da família, desnecessário em todo esse processo. Infelizmente, é a realidade, né? E a gente pode dizer que é na maioria do nosso país, né? Sim, na imensa maioria dos lugares. Infelizmente, ainda é exceção o lugar que faz cuidado paliativo bem feito, né? As equipes preparadas, treinadas. Hoje tem um levantamento da Academia Nacional de Cuidado Paliativo que fala que menos de 10% dos hospitais no Brasil tem algum serviço de cuidado paliativo. E mesmo quando tem, porque, né, eu falei, eu dou treinamento para a equipe, mesmo quando tem equipe, muitas vezes essas equipes não têm treinamento. Ou seja, elas foram formadas
para passar por uma acreditação. Sim. Mas ninguém Mas fez ninguém formação treinou, específica. ninguém preparou a equipe. É uma loucura, né? Mas isso acontece no Brasil muito. E nos outros países, como é que funciona? Então, existe um mapa de desenvolvimento, né, de cuidado paliativo mundial, e o Brasil hoje ocupa uma das últimas posições, infelizmente. De 81 países, o Brasil está em 79º num Sim. ranking de 2021. Mas existem países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, né, que eles têm um modelo que é o mais próximo do ideal, que é as equipes vão sendo formadas já com conhecimento em cuidados paliativos. O sistema de cuidado paliativo e hospice, o que é hospice? Hospice é como se fosse um hospital de retaguarda para Sim. pacientes em terminalidade. Quem tem indicação de ir para um hospice hospice, né? É um Sim. paciente com um prognóstico inferior a 6 meses de sobrevida. Perfeito. Menos de 2 meses de média de permanência lá. Então, o que acontece? O paciente foi paliado dentro do hospital, ele está em terminalidade, ele já vai Pra esse enviado local, para o né? hospice, que é um lugar onde tem uma equipe altamente treinada, capacitada, onde a família pode ficar junto o Mais tempo tempo, todo, né? o tempo Sim. todo, 24 horas ali. Então, é um lugar muito mais acolhedor, é um lugar onde a humanização é muito maior, parece muito mais com um hotel do que com um Sim. hospital. Então, e isso está vinculado ao sistema de saúde predominante do país. Sim. Essa é a grande diferença. Então, é como se no SUS nós tivéssemos, de forma sistêmica, hóspices e equipes de cuidado paliativo para todas as unidades hospitalares, por exemplo. Que interessante, né? Como você falou, a família realmente vai poder estar mais próxima dele nesses últimos meses, dias, semanas. Isso faz toda a diferença, né? Total. Porque te permite preparar o processo de fim de vida. A morte, ela deixa de ser uma surpresa nesses casos, né? Não é igual o cara saiu para trabalhar, foi atropelado na rua e morreu. Sim. Pô, é um paciente que às vezes tem uma doença há anos e nunca ninguém falou sobre fim de vida, nunca ninguém falou sobre avanço de doença. Como que a morte pode ser uma surpresa dentro de um contexto de esclerose lateral amiotrófica, de uma demência, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Não é uma surpresa, é uma consequência do avanço da doença que é óbvio, né? Que vai acontecer em algum momento. Algumas doenças demoram mais, outras menos, mas vai acontecer com esses pacientes. Então, não falar sobre isso é uma irresponsabilidade. E aí, o cuidado paliativo sendo feito de forma precoce, ele vai preparando o paciente, a família e a equipe para esses desfechos. E até a família, aquela coisa, né? Sempre imagina, internou tantas vezes que vai ser a mesma história, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer ver. Se ela olhar realmente para a realidade, para a situação, ela está vendo que a cada internação, aquele ente querido está vindo cada vez pior. Exatamente. Né? E como você falou, uma doença que é terminal, a pessoa já não fala, já não consegue fazer mais nada, mas não, vai voltar, vai conseguir. Né? E aí, independente da religião que a pessoa tenha, você não reza para a pessoa ter o melhor para ela, você reza o quê? Para continuar viva, quer dizer, então é só aumentar esse sofrimento. Né? A questão da fé, né, tem uma... o Brasil é um país muito, né, de muita fé, então a gente se depara muito com essas coisas de não, mas Deus vai fazer um milagre, ele vai se curar e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente estuda muito é essa questão espiritual e religiosa, né, que está muito relacionada ao cuidado paliativo, justamente para que a gente possa respeitar algumas decisões, né? Inclusive de alguns pacientes, porque a gente fala muito de querer prolongar, mas tem religiões tipo Testemunha de Jeová que eles não querem transfusão de sangue. Sim. E isso existe respaldo ético e jurídico para isso, né? E legal, assim, o paciente... mas Daniel, ele vai se curar se ele transfundir. Se ele não quer, ele tem o direito de não receber sangue, mesmo que isso resulte na morte dele. Tá? Isso não recai sobre médico, sobre equipe, sobre ninguém. Isso já tem respaldo legal. Só que é isso, as equipes têm que saber disso, tem que ter muita clareza sobre isso. E tem que respeitar. Mas não concordo, não interessa. Se você não concorda, tem uma coisa que chama objeção de consciência. Você pode transferir esse paciente para outro profissional. Moralmente, religiosamente, eu discordo dele, então eu não quero mais atender. Você tem esse direito, desde que você encontre alguém que possa atendê-lo e que cumpra a exigência desse paciente.
E tem as outras coisas, né, que as pessoas colocam muito, essa coisa do milagre e tal. Então, não, tem que deixar ele assim na UTI mesmo, porque Deus vai fazer um milagre. Então, como trabalhar isso com as famílias? É técnica de comunicação. A gente precisa, às vezes, conseguir identificar erros de interpretação religiosa, que é muito delicado, mas a gente precisa falar sobre isso. Isso para qualquer religião, né? Toda religião as pessoas interpretam, às vezes, de forma errada num contexto de fim de vida. Então, não é só o preparo técnico do paliativista, é Sim. uma questão que vai muito É muito além. mais amplo, né? Sim. Comunicação espiritual, social, psíquica, a gente precisa de um preparo mais global. E às vezes a família interpreta errado também o que o profissional da saúde fala, porque a vontade dela é essa, que a pessoa continue, né? É. Mas é um egoísmo nosso, né? Do ser humano em geral, você querer que todo mundo fique ali junto, porque chega uma hora que chegou a hora da Exato. pessoa, né? Então Chegou não a hora. adianta a gente realmente querer que isso continue, né? É. E me diz uma coisa, dentro da área da saúde, né? Dentro de todo esse processo, como é que você consegue, né, chegar, por exemplo, e mostrar para o médico, para o enfermeiro, né, para o físio, para todos os profissionais, que essa é uma área que faz toda a diferença pensando na realidade que nós temos hoje. E outro detalhe, né, nós não chegamos a falar, mas e como é que foi na pandemia, né? A pandemia, na verdade, desenvolveu muito o cuidado paliativo, né? Porque nós tivemos muitas mortes. Então, eu trabalho numa enfermaria que fica no pronto-socorro de um hospital público, né? E a gente tinha uma sala de emergência lá que cabia, sei lá, 15 pessoas, 18 pessoas no máximo. Teve um dia na pandemia que a gente tinha 62. Nossa, 62 3 vezes pessoas mais, precisando mais um de pouco. oxigênio, Sim. exatamente. Todo mundo precisando de oxigênio. E aí, como que você gerencia pacientes, 5, 6, 7 pacientes que vão ser entubados na Sim. sequência? Pacientes que estão morrendo dentro de uma sala de emergência porque não tem UTI, não tem leito para todo mundo. Pacientes que às vezes não deveriam estar lá. Sim. Então, a gente, por exemplo, paciente com demência avançada que chegou para a gente ali com máscara não reinalante. Esse paciente não era para estar ali. A gente precisava de uma bomba de morfina, de uma sedação paliativa, mas ele não era um paciente para estar com oxigênio na cara. Até porque está tirando. Você está tirando de outro, exatamente. E esse era o papel do paliativista dentro Sim. da sala de emergência, dentro de um hospital público. Olha que loucura, né? Sim. Então, a gente precisou fazer esse tipo de discussão com muita frequência. E aí, acho que as pessoas entenderam melhor a necessidade do cuidado paliativo, né? E aí você me pergunta, tá bom, como é que você faz isso chegar né, nos demais profissionais? Eu falo que o nosso trabalho ele é dobrado, porque quando você chama Eu vou fazer um paralelo com quem trabalha na UTI. Então, na UTI tem lá um paciente internado, entubado, sei lá. E aí eles precisam de um parecer da cardiologia. Eles chamam o cardiologista vem, avalia o paciente e fala, ó, sobe essa droga, troca esse remédio aqui, faz esse exame. A hora que ele vira as costas, a equipe vai fazer exatamente o que ele mandou fazer. Sim. Eles pediram o parecer do cardiologista. O cardiologista mandou fazer, eles vão fazer. Só que a hora que a UTI chama o paliativista vira e fala, olha, então, acho que a gente já está fazendo eutanásia, vamos interromper essa dieta, vamos conversar com a família sobre o fim de vida, essa ventilação mecânica já não faz mais sentido, então a gente vai ter que começar a planejar, desinvadir esse paciente e entender que ele está num processo de fim de vida. Se ele só fizer isso, virar as costas, ninguém vai fazer o que ele falou. Primeiro que eles não sabem fazer. Sim. Segundo, porque eles vão achar isso um absurdo. Como assim? Vai tirar? Vai deixar morrer? Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho é dobrado. Para você fazer com que o outro, né, o outro profissional entenda o que você está propondo, você precisa de uma justificativa que seja irrefutável. Sim. Você precisa de uma explicação fisiológica, fisiopatológica, muito bem contextualizada e embasada para que ele veja que ele não sabe o que ele está fazendo e que o que você está dizendo faz todo sentido mesmo caso, né? sendo absolutamente contraditório na cabeça dele. Então, é um trabalho árduo isso. Sim. É por isso que a gente precisa estudar muito e desenvolver muito essa habilidade de comunicação e de capacidade de argumentação com as equipes para que elas realmente comprem essa ideia de que o cuidado paliativo realmente é absolutamente necessário. E é interessante a gente perceber, né, que
é o que eu falo, a pandemia foi algo horrível, né? Sim. Mas ela contribuiu em algumas questões, né? Uma delas é a gente estar aqui, né? Uhum. Online. Então, toda essa questão das reuniões, tudo isso, a pandemia acelerou esse processo, né? E também ela mostrou para nós que, como nós vivemos num mundo globalizado, qualquer patologia, qualquer doença que apareça em algum lugar do mundo, ela vai chegar no mundo inteiro em pouco tempo. E foi o que a gente viveu, né? Então, assim, é algo que eu acredito que a maioria das pessoas nunca imaginaria que poderia acontecer e, de repente, aconteceu, né? Então, diferente de 200, 300 anos atrás, que cada um vivia ali no seu cantinho e tudo bem. Hoje, não. Hoje, um problema que a gente tem em qualquer lugar do mundo, isso reflete no mundo inteiro, Exatamente, né? exatamente. E aí, todo mundo teve que se preparar para essa situação. E a gente sabe, os hospitais não estavam preparados, porque ninguém imaginava que isso podia acontecer, né? É. E eu acho que, da mesma forma que as doenças vão se disseminando e tudo mais, o conhecimento também, né? Então, com a globalização aí, eu acho Sim, que a gente começou a ver modelos que funcionam em outros países, como eu dei o exemplo, né? sim. Estados Unidos, Canadá, isso tem funcionado lá. Então, hoje, a gente vê um movimento até das operadoras de saúde entendendo que isso economiza dinheiro. Fazer Sim. cuidado paliativo é uma economia para eles. Só que só vai ser efetivo se você tiver treinamento de equipe. E, felizmente, esse ano nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Cuidados Paliativos Ótimo. também, que é algo que vai capacitar equipes em todo o Brasil. Claro que isso leva algum tempo para acontecer, né, efetivamente, mas pelo menos já tem orçamento, tem dinheiro para isso, as coisas têm acontecido. Então, acho que em breve teremos mais equipes de cuidados Que paliativos por bom. todo o Brasil. Eu vou pegar uma deixa que o Daniel falou dessa questão do treinamento, né? E se a gente for pensar, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente acaba muito mais cuidando da doença do que da saúde da pessoa, né? Então, o Brasil não trabalha com prevenção, que é outro ponto também, e que se realmente a gente trabalhasse, seria muito mais econômico, né? Porque o gasto é muito menor. Então, a gente gasta no tratamento e prolonga esse tratamento, que é o que o Daniel está falando aqui, dando tanta informação importante para nós. Quer dizer, precisa reestruturar todo esse sistema, né? A gente precisa ser profissional da saúde e não profissional da doença. Total. E é por isso que quando eu falei que eu precisava ensinar as pessoas, né? Não dava só para eu ensinar os meus residentes ali, 1, 2 por mês que passa. Eu Sim. falei, não, isso aqui precisa ter uma abrangência nacional, fora. Então eu comecei a colocar isso em Instagram, rede social, fazer curso online, oferecer meus cursos presencialmente, porque eu acho que essa é a minha forma de mudar o mundo, né? Capacitando outras pessoas para replicarem aquilo que eu tenho feito lá no meu serviço, com 10 pacientes na minha enfermaria, mas que alguém lá né, em Maceió, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Curitiba, que elas consigam replicar esse tipo de conduta com os seus pacientes. Discutir com as suas equipes do jeito que eu discuto com a minha equipe. Então, é só assim que a gente transforma realmente a educação de forma macro, né? Porque se eu ficasse só ali no hospital escola com os meus residentes, eu atingiria uma quantidade de pessoas muito pequena. Não que isso seja ruim, mas eu acho que o Brasil precisa realmente de uma mudança de cultura em relação a isso e as coisas têm funcionado, graças a Deus. Que bom, né? O Brasil é dimensões continentais, quer dizer, se a gente não utilizar essa importante ferramenta, né, que é toda a questão digital, nós vamos engatinhar. Então, realmente, essa proposta que a gente tem aqui de estar trazendo, né, as entrevistas, o podcast, é para mostrar para você que está nos assistindo as mais diversas áreas, os mais diversos profissionais, e cada profissional tem que utilizar essa ferramenta, porque é assim que nós vamos multiplicar. Né? Multiplicar o quê? Conhecimento, multiplicar informação, informação verdadeira, informação correta, não é fake news, quer dizer, tem que ter embasamento científico, tem que ter comprovação. Ah, não é eu acho, não. Eu preciso ter certeza daquilo que eu estou falando, né? Não é brincadeira. Porque quando eu vou para a rede, eu vou me tornar uma autoridade naquele assunto, as pessoas vão confiar naquilo que eu falo. Mas eu preciso ter um respaldo, eu preciso ter um preparo. Eu não posso falar o que eu acho. Né? Hoje eu digo que o Daniel ele representa muita gente, né, nas redes sociais. Então ele é uma referência. Ele fala de algo que realmente ele vive, de algo que realmente ele sabe. Infelizmente tem pessoas hoje na internet que
falam o que eles acham, mas sem fundamento nenhum, sem pesquisa. Então é importante para você que está nos assistindo, se você quer se tornar uma referência, estude, se prepare para que realmente você possa ter conteúdo e possa ter veracidade naquilo que você fala, né, Daniel? Ah, total. Nossa, isso é uma. A gente perde a dimensão, né, do que a gente está fazendo. Então, hoje eu vou para congressos, né, eventos grandes da área, eu encontro pessoas que viram para mim e falam: pô, Daniel, eu propus aquilo que você falou no meu trabalho, para minha equipe, e aí as pessoas ficaram meio desconfortáveis. Aonde você viu isso? A hora que eu falo que é você que está falando, que você dá essa informação, as pessoas falam: não, se o Daniel falou, então vamos fazer. Olha a responsabilidade Bonito, né? que é isso, né? Porque Sim, assim, muita gente está confiando no que eu falo só. sim, Muita gente vai ver você na rede social e vai replicar o que você disse. Então, é uma responsabilidade gigante. É claro que tudo que eu falo tem embasamento, tem fundamento, mas não é todo mundo que faz isso, né? exato, sim, E se as pessoas estão replicando e vêm me contar como uma coisa boa, eu fico muito feliz porque, sim, poxa, que bom que mesmo numa ferramenta que não é científica, que é, né, de divulgação pessoal ou de coisas profissionais, sim, mas o Instagram não é uma fonte de ciência. Mesmo assim, as pessoas me veem como uma autoridade, uma referência, replicam o que eu falo e têm bons resultados. Então, é exatamente o que você falou, a responsabilidade de quem está aí do outro exato. lado e que está usando o Instagram para ensinar alguém a fazer algo é gigantesca, porque, no meu caso, nós estamos falando de vida e de processos de vida, às vezes, se relacionando com doença avançada, com muito Sim. sofrimento e que precisam de um cuidado bem feito. E o que é importante, né, dentro do podcast, nosso livro das profissões? Que você tenha modelo, né? Então, você precisa se espelhar em alguém ao escolher uma profissão, ao fazer a mudança de carreira. Então, a nossa proposta nesse podcast é mostrar pessoas que já estão há um determinado tempo trabalhando numa área e podendo contribuir para a sociedade, né? Quem ganha com isso somos todos nós, né? Infelizmente, nós estamos chegando no final, né? Esse bate-papo ele foi tão rápido, tão gostoso. Como eu falei, para mim hoje é um gosto muito maior, né? Daniel, meu ex-aluno de muito tempo, muito orgulho pela trajetória, né? Para você que é docente, você vê um aluno conseguindo desenvolver muito mais do que você já desenvolveu, é só orgulho, né? E a última Obrigado. pergunta que eu queria fazer, que é a pergunta que a gente sempre faz, é: qual o recado que você vai dar para as gerações, para os profissionais que estão chegando, para atuar nessa importante área? De repente, tem pessoas que vão assistir e vão falar: nossa, eu sou da área da saúde, essa área de paliativismo é o que eu quero trabalhar, né? Então, qual o recado que você vai dar para eles? Olha, eu acho que hoje ainda é uma área que tem pouquíssimos profissionais bem treinados e bem capacitados. Então, eu até brinco, o pessoal fala assim: ah, você é uma referência. Eu brinco e falo que é fácil ser uma referência numa área que tem pouca gente, né? Mas eu sei que isso é uma brincadeira, né? Claro que a gente tem que buscar ter muita qualidade no que a gente faz, mas não deixa de ser uma verdade. É uma área que tem muita demanda, que as pessoas precisam realmente de gente com capacitação e conhecimento, e não é só pela questão do dinheiro, do reconhecimento, não, é porque realmente a gente precisa fazer o que é certo na área da saúde, né? E infelizmente, a realidade é que a gente aprendeu muita coisa errada nas nossas formações e continua aprendendo coisa errada nas formações. Sim. Então, buscar conhecimento em cuidado paliativo vai te tornar um profissional diferente, vai te tornar um profissional mais reconhecido, mais valorizado e que vai te permitir ter um destaque na área também, se é isso que você busca, mas faça isso com profundidade, faça bem feito, que com certeza isso vai ter muito retorno e muito sucesso. Excelentes informações, né? Hoje o dia foi muito bom, muito rico, né? Desejo para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir, vou deixar um grande abraço, agradecimento mais uma vez ao Daniel e com certeza ele vai estar de volta porque esse assunto é muito amplo, tem muita coisa para a gente conversar. Grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.